segundo bloco dessa nossa aula a respeito dos sistemas processuais penais. E agora sim, com as introduções do bloco anterior, nós vamos discutir os chamados sistemas processuais penais. Eu indiquei no material escrito dessa nossa aula que podemos chamar de sistema processual penal o conjunto de elementos essenciais que conformam a estrutura básica de uma persecução penal, principalmente, atenção, no que diz respeito ao papel do juiz. Então vejam só, quando falamos de sistemas processuais penais, nós estamos falando de um conjunto de elementos essenciais que conformam a estrutura básica de um processo penal. Mas isso principalmente no que diz respeito ao papel do juiz. O que o juiz pode ou o que o juiz não pode fazer, isso está diretamente ligado com a definição de um sistema a partir da classificação que veremos a partir de agora. Se analisamos no curso da história, são identificados dois sistemas processuais penais: sistema inquisitório e sistema acusatório. E conforme veremos também na sequência, como a pureza destes sistemas foi se perdendo com o passar dos tempos, também costuma-se apontar para o surgimento de um sistema misto. Pois bem, vamos avançar para identificarmos agora quais são os elementos essenciais de um sistema acusatório, os elementos essenciais de um sistema inquisitório. Na sequência veremos é possível ou não a configuração de um sistema processual penal misto. Veremos ainda depois uma brevíssima nota histórica do desenvolvimento dos sistemas processuais penais para ao final constatarmos e identificarmos qual é, ao final de contas, o sistema processual penal adotado no Brasil. Luiz de Ferraioli, na sua grande obra Direito e Razão, e aqui eu preciso eventualmente ter um cuidado de em alguns temas lembrar que temos também assinantes, nós temos alunos que ainda não possuem sequer uma mínima base de conhecimento e que talvez eventualmente não conheçam boa parte dos autores. Luiz de Ferraioli é um italiano que escreveu uma das obras mais monumentais, uma das obras mais importantes do processo penal de todos os tempos. Direito e Razão, uma teoria do garantismo penal. Ou seja, uma obra monumental que está diretamente conectada com aquilo que o ministro Celso de Mello colocou naquele fragmento jurisprudencial. A teoria do garantismo penal não é uma teoria de amplificação dos poderes punitivos estatais. O garantismo penal, a partir de 10 axiomas que se desdobram em outros subaxiomas, buscam limitar o poder punitivo estatal. Sim, Ferraioli legitima o direito penal, legitima a pena de prisão, legitima o direito processual penal. Não é, portanto, um abolicionista, mas acredita que a função principal do processo penal é conter o poder punitivo estatal e não amplificá-lo de forma descontrolada. Vamos voltar. O Ferraioli coloca no Direito e Razão que são elementos, eu diria, essenciais do sistema acusatório os seguintes: a separação entre juiz e acusação. Este é o principal elemento definidor de um sistema acusatório. A separação entre juiz e acusação. Se o poder de acusar, o poder de investigar e o poder de julgar a pessoa do réu estão reunidos numa mesma pessoa, não temos um sistema acusatório. Temos sim, já veremos logo mais, um sistema inquisitório. A igualdade entre acusação e defesa. Vejam só que interessante. Não basta o juiz só poder julgar e existir uma instituição separada como o Ministério Público para acusar. É um elemento definidor de um sistema acusatório
a igualdade entre acusação e defesa. Daí o entusiasmo do Ferraioli para o modelo de defesa pública que temos no Brasil, que é o modelo da Defensoria Pública, um modelo público, um modelo estatal, que tem pelo menos a ambição, a pretensão de assegurar uma paridade de armas entre acusação e defesa. Se a acusação está em disparidade de armas com a defesa, de acordo com a classificação de Ferraioli, com a qual concordo completamente, não teremos um sistema acusatório. A publicidade, e vejam só que interessante, a oralidade do julgamento. Guardem bem isso. Já foi objeto de cobrança em provas objetivas. A oralidade é uma característica essencial do sistema acusatório. Nós veremos logo mais, numa brevíssima nota histórica do surgimento e desenvolvimento dos sistemas processuais penais, que na sua origem o sistema acusatório foi criado na antiguidade grega e na antiguidade romana, quando, é claro, não contávamos com uma acusação oficial, não contávamos com uma instituição do Ministério Público. A acusação era privada, a defesa o réu faria ele mesmo e havia um duelo entre acusador e acusado de forma oral. Caio, mas a característica da oralidade, será que agora, como temos um processo penal no Brasil em que pese haver alguns momentos de audiência e manifestações orais, mas que também possui fases escritas, isso prejudica a natureza do sistema processual penal brasileiro como um sistema acusatório? Nós também veremos logo mais, já adiantando o quanto é difícil fechar cada sistema em uma pequena caixinha e simplesmente excluir determinado sistema processual penal quando ele não preenche todas as características essenciais de determinado sistema. De qualquer forma, em especial para as provas de concurso, associem, aqui sem ingressarmos em debates mais aprofundados, mas associem procedimento oral ao sistema acusatório e procedimento escrito ao sistema inquisitório. Ferraioli coloca o seguinte, abro aspas, precisamente pode-se chamar acusatório todo o sistema processual que concebe o juiz como um sujeito passivo rigidamente separado das partes, e o julgamento, vejam só a expressão, como uma disputa entre iguais, iniciada pela acusação, a quem compete o ônus da prova, enfrentada pela defesa num julgamento contraditório, oral e público, e resolvida pelo juiz segundo sua livre convicção. Da mesma forma, acompanhando quase que integralmente o Ferraioli, o professor Aurí Lopes Júnior, na sua obra Direito Processual Penal, também identifica quais as características, de acordo com o seu entendimento, que devem conformar a estrutura básica de um sistema acusatório. E ele coloca o seguinte, as principais características, vamos destacar, as principais características do sistema acusatório são a clara distinção entre as atividades de acusar e julgar. Já vimos, este é o elemento definidor por excelência de um sistema processual penal. A iniciativa probatória deve ser das partes, decorrência lógica da distinção entre as atividades. Mantém-se o juiz como um terceiro imparcial, alheio ao labor de investigação e passivo no que se refere à coleta da prova, tanto de imputação como de descargo. Tratamento igualitário das partes, igualdade de oportunidades no processo. O procedimento é, em regra, oral ou predominantemente. A plena possibilidade de todo o procedimento, ou de sua maior parte, contraditório e possibilidade de resistência, ou seja, o direito de defesa, a ausência de uma tarifa probatória, sustentando-se a sentença no livre convencimento motivado do órgão jurisdicional. Instituição atendendo a critérios de segurança jurídica
e social da coisa julgada e, finalmente, possibilidade de se impugnar as decisões e o duplo grau de jurisdição. Eu destaco neste momento algo que voltaremos mais para o fim dessa aula, essa característica atribuída pelo professor Auri. A iniciativa probatória deve ser exclusivamente das partes, decorrência lógica da distinção entre as atividades. Destaco ainda essa característica da possibilidade de se impugnar decisões e o duplo grau de jurisdição. Vejam só, já antecipando uma conclusão do final. Com o passar dos tempos, sistema acusatório acabou se tornando sinônimo simplesmente de devido processo legal. Tudo aquilo que simboliza contenção e limitação do poder punitivo do Estado foi associado e vinculado ao sistema acusatório. Ainda que lá nas origens do sistema acusatório, na antiguidade grega e na antiguidade romana, não iremos encontrar algumas dessas características que foram adicionadas posteriormente. Volto a dizer, sistema acusatório se desconectou das suas características mais originárias, a exemplo de um processo predominantemente oral, e acabou se associando a tudo que interessa ao devido processo legal. São expressões que acabaram se confundindo ou se fundindo. Haverá devido processo quando contarmos com o sistema acusatório, ou, em outras palavras, vice-versa, o sistema acusatório só existe quando existir também um devido processo. Sobre esse ponto eu trouxe mais um fragmento do ministro Celso de Mello, uma decisão um pouco extensa, mas eu conto com a compreensão de vocês para fazermos aqui uma leitura atenta. Ministro Celso de Mello, em decisão monocrática de 18 de julho de 2020, na medida cautelar no habeas corpus 186.421. Trago esse trecho justamente para vocês constatarem junto comigo que sistema acusatório acabou se fundindo e confundindo com o conceito de devido processo. O exame do sistema acusatório, no contexto do processo penal democrático, tal como instituído pela nossa Constituição, permite nele identificar em seu conteúdo material alguns elementos essenciais à sua própria configuração, entre os quais destacam-se, sem prejuízo de outras prerrogativas fundamentais, os seguintes. Vejam a amplitude de atributos que são vinculados à ideia de um sistema acusatório, sempre iniciando-se por esse consenso, a separação entre as funções de investigar, de acusar e de julgar, o monopólio constitucional do poder de agir outorgado ao Ministério Público em sede de crimes perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, condição daquele que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, de sujeito de direitos e de titular de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado, direito à observância da paridade de armas, que impõe a necessária igualdade de tratamento entre o órgão da acusação estatal e aquele contra quem se promovem atos de persecução penal, direito de ser julgado pelo seu juiz natural, que deve ser imparcial e independente. Temos mais atributos ainda do sistema acusatório. A impossibilidade como regra geral. Atenção para algo que vamos desenvolver, acredito, no último tópico dessa aula. Será que o sistema acusatório elimina, interdita, não admite nenhuma atuação probatória do juiz? O ministro Celso de Mello já colocou impossibilidade como regra geral. Se é como regra geral, há algumas exceções. De atuação de ofício dos magistrados e tribunais, especialmente em tema de privação ou de restrição de liberdade do investigado, acusado ou processado, direito de ser constitucionalmente presumido inocente, direito à observância do devido processo legal, direito ao contraditório, à plenitude de defesa, à publicidade do processo e dos atos processuais, direito de não ser investigado, acusado ou julgado com base em provas originariamente ilícitas ou afetadas
pelo vício da ilicitude por derivação, direito de ser permanentemente assistido por advogado, mesmo na fase processual da investigação penal e, finalmente, direito do réu ao conhecimento prévio e pormenorizado da acusação penal contra ele deduzida. Assim encerramos o sistema acusatório. Teremos algumas complexidades logo mais? Sim, teremos. Mas, por enquanto, para você organizar mentalmente as informações, em especial para uma prova objetiva, você sempre irá associar garantias que limitam, que contêm o poder punitivo, garantias que fortalecem o acusado como sujeito de direitos e não somente como mero objeto da investigação. Você irá associar tudo isso ao sistema acusatório. Das características mais essenciais do sistema acusatório, a que eu destacaria para que você não se esqueça numa prova objetiva, a característica que talvez não é tão intuitiva é justamente a característica da oralidade. A característica mais essencial é a separação das funções de acusar e julgar. Todos esses demais componentes do devido processo, associados ao sistema acusatório, acredito que não seja difícil de assimilar, mas a característica da oralidade, destaque no seu material para sempre associá-la ao sistema acusatório. Prosseguindo, vamos para o sistema inquisitório, de novo nos valendo do ensinamento de Ferraioli. São elementos do sistema inquisitório a iniciativa do juiz no âmbito probatório, a desigualdade de poder entre a acusação e a defesa e o caráter escrito, vejam só, e o caráter escrito e secreto da instrução. Ferraioli completa chamando a atenção para o seguinte: chamo de inquisitivo todo o sistema processual em que o juiz procede de ofício à busca, colheita e valoração das provas, chegando-se ao julgamento depois de uma instrução escrita e secreta da qual são excluídos ou, em qualquer caso, limitados o contraditório e os direitos da defesa. Vimos anteriormente sobre o sistema acusatório também a lição do professor Auri. Vejamos novamente a posição do professor Auri a respeito das características do sistema inquisitório. São a gestão iniciativa probatória nas mãos do juiz, figura do juiz-ator e do ativismo judicial, princípio inquisitivo, a ausência de separação das funções de acusar e julgar, ou seja, uma aglutinação das funções nas mãos do juiz. Violação do princípio ne procedere iudex ex officio, pois o juiz pode atuar de ofício sem prévia invocação. Juiz parcial, inexistência de contraditório pleno, desigualdade de armas e oportunidades. Professor Auri ainda adverte: é da essência do sistema inquisitório a aglutinação de funções na mão do juiz e a atribuição de poderes instrutórios ao julgador, senhor soberano do processo. Portanto, vejam só, não há uma estrutura dialética e tampouco contraditória. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa, juiz-ator, nas palavras do Auri, busca a prova, iniciativa e gestão e decide a partir da prova que ela mesma produziu. Vimos o sistema acusatório, vimos o sistema inquisitório e já veremos na sequência que a sequência cronológica histórica foi justamente esta. É mais intuitivo pensarmos que primeiro contamos, na antiguidade, durante a Idade Média, em épocas mais antigas, medievais, com um sistema mais autoritário. E por isso que o sistema inquisitório teria antecedido ao sistema acusatório. Mas a verdade, logo já veremos, é que o sistema acusatório precede ao sistema inquisitório. De qualquer forma, após a exponenciação do sistema inquisitório, durante, portanto, a Inquisição, ali em meados do século XII em diante, durante vários séculos, tivemos, ao final do apogeu do sistema inquisitório,
em especial com o Iluminismo e depois, anos depois, com o Código de Napoleão, o chamado Sistema Processual Penal Misto. Atenção! Existem duas formas de se conceber um sistema processual penal misto. Talvez existam até mais formas, mas por enquanto ficaremos neste conhecimento mais essencial, mais elementar. Costuma-se caracterizar um sistema processual penal misto, em especial a partir do Código de Napoleão, quando a primeira fase, a fase de investigação, será inquisitória. Não haverá contraditório, não haverá ampla defesa, não haverá publicidade dos atos praticados durante a investigação e, portanto, esta primeira fase é inquisitória. Depois, na fase processual, rumo à ocasião do julgamento, do acertamento de mérito do caso penal. Na fase processual, sim, teríamos um sistema acusatório, com mais garantias, com contraditório, com ampla defesa e com mais igualdade de armas entre as partes e também com um juiz razoavelmente equidistante da acusação e da defesa. Esta é a formulação mais conhecida do sistema processual penal misto. Também há quem associe a expressão sistema processual penal misto tão somente considerando uma somatória de elementos mais inerentes ao sistema acusatório e alguns elementos mais inerentes ao sistema inquisitório. Teríamos, portanto, o seguinte: se no sistema processual penal brasileiro nós contamos com uma separação inicial das funções de acusação e julgamento, se há uma instituição do Ministério Público e há magistratura, temos elementos de um sistema acusatório. Opa! O juiz pode exercer excepcionalmente uma atividade probatória de ofício para talvez complementar e suprir talvez algumas deficiências das atuações das partes. Isso parece ser um elemento do sistema inquisitório. Daí a existência do chamado sistema processual penal misto. Vamos aprofundar um pouquinho sobre essa questão. Já disse para vocês que a ideia originária de um sistema processual penal misto nasce com o Código de Napoleão de 1808, que depois se difunde para toda a Europa, no qual, repito, há uma primeira fase inquisitória de investigação e uma segunda fase acusatória de natureza processual, agora sim caracterizada pelo julgamento contraditório, oral e público com a intervenção da acusação e da defesa. Boa parte dos cursos manuais de processo penal param aqui. Param no conhecimento do sistema acusatório e inquisitório, que já vimos, acredito, exaustivamente para a finalidade de um estudo para as provas de concurso. E param também aqui, principalmente neste exame mais sumário do chamado sistema processual penal misto, que significaria ou a formulação originária do Código de Napoleão de 1808, ou resultaria numa mera somatória de elementos inerentes ao sistema acusatório e elementos inerentes ao sistema inquisitório. Eu preciso trazer para vocês, porém, uma crítica muito consistente da doutrina à ideia de um sistema processual penal misto. Essa crítica não chega a apontar que não existem sistemas processuais penais mistos. Pelo contrário, essa crítica reconhece que os sistemas processuais penais já há bastante tempo não conservam mais a sua pureza das características originárias. Mas não podemos simplesmente, de acordo com essa crítica que já veremos, simplesmente afirmarmos está tudo bem, é um sistema processual penal misto. Devemos identificar para essa crítica, que é muito consistente, o princípio definidor do sistema. E o princípio definidor do sistema para essa crítica é a gestão da prova. Em que pese outros elementos essenciais ou acidentais possam ser inerentes a um sistema ou inerentes a outro sistema, quando contarmos com o juiz que tem uma gestão das provas em si, estaremos diante, talvez sim, de um sistema processual penal misto,
mas cujo princípio base, o princípio reitor e definidor, é um princípio inquisitório. Quando, porém, contarmos com um processo penal, com um sistema processual penal, em que o juiz não é um gestor das provas, o juiz está equidistante das partes, mas que este processo tem algumas fases escritas, mas que eventualmente, minimamente, o juiz dispõe de alguma atividade probatória. Neste caso, pode ser que tenhamos, sim, um sistema processual penal misto, mas cujo elemento definidor, o elemento que vai caracterizar esse sistema, não é um princípio inquisitivo, não é um princípio inquisitório, mas sim um sistema acusatório ou dispositivo, que coloca o juiz mais numa função passiva. O principal autor brasileiro que discute essas questões é o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que foi professor de processo penal da Universidade Federal do Paraná. Infelizmente, não se dedicou a escrever obras mais exaustivas de processo penal, possui uma excelente monografia mais antiga com o título A Lide e o Processo Penal, mas possui vários prefácios muito interessantes, possui vários textos muito relevantes e é um autor que seguramente merece a nossa atenção. Como eu quero deixar a nossa aula, digamos, autossuficiente, para que você não precise, embora sim seja recomendável, buscar alguns textos, inclusive do professor Jacinto, eu já trouxe para vocês alguns fragmentos de um texto essencial e fundamental do Jacinto chamado Sistema Acusatório, cada parte no lugar constitucionalmente demarcado. Eu tenho aqui um trecho um pouquinho extenso, mas eu dependo da sua compreensão para que nós possamos aqui juntos caminharmos construindo uma base de processo penal. Professor Jacinto, atenção! A aula de criação de base, e principalmente essas primeiras aulas, que são sim mais teóricas, logo mais estaremos em temas mais procedimentais, procedimento do júri, ação penal, investigação preliminar, nulidades, recursos. Este início é sim e precisa ser mais teórico. Vamos para as palavras do professor Jacinto. Todos os sistemas processuais penais conhecidos mundo afora são mistos. Isto significa que não há mais sistemas puros, ou seja, na forma como foram concebidos. Há de se entender, porém, o que se quer dizer com tal assertiva. Atenção, pode cair na sua prova de segunda fase. Em especial para concursos, talvez, mas no contexto territorial do estado do Paraná, onde o professor Jacinto formou toda uma geração de profissionais, tão difundida quanto mal entendida. Um sistema processual penal misto, ao contrário do que comumente pensam alguns, não é a simples somatória de elementos dos dois sistemas puros. O professor Jacinto dialoga muito com a filosofia em seus trabalhos e ele adverte para o seguinte: ora, como se sabe, foi Kant que concebeu na sua Arquitetônica da Razão Pura, na sua obra Crítica da Razão Pura, a possibilidade de se encontrar a verdade em estruturas complexas, e assim o fez imaginando a possibilidade de se conhecer os conjuntos. Para ele, para Kant, sistema era o conjunto de elementos colocados em relação sob uma ideia única. Ela, por sua vez, seria determinada pela finalidade do conjunto e estaria colocada como princípio de ligação entre os elementos integrantes. Como princípio de ligação entre os elementos integrantes, logo funcionaria como um princípio unificador, reitor da conexão e, como tal, dado a priori. Jacinto prossegue. Foi assim que se pode pensar em sistemas nos mais variados campos, algo que vai do sistema solar ao sistema de governo, ou seja, matéria aparentemente de conhecimento corriqueiro do cotidiano. Aquele avança, estabelecendo um vínculo deste conhecimento filosófico com a ideia dos sistemas processuais penais. Em todos, porém, há, de novo, um princípio unificador,
O problema é que é o fim do sistema, que ressignifica o princípio unificador e ele, como é elementar, ganha um colorido diferente nos dois sistemas conhecidos. Atenção, o princípio unificador será inquisitivo se o sistema for inquisitório. E o princípio unificador será dispositivo se o sistema for acusatório. Como ideia única, não comporta divisão e, deste modo, não se pode ter um princípio misto e, de consequência, um sistema misto. Avancemos. Desde uma visão adequada, os sistemas são mistos não decorre da simples somatória dos elementos que os integram, mas fundamentalmente porque, em sendo sistemas regidos pelo sistema inquisitivo, têm agregados a si elementos provenientes do sistema acusatório, como vai suceder com o sistema processual penal brasileiro em vigor e que tem por base o Código de Processo Penal de 41, ou, em sendo regidos pelo princípio dispositivo, tem agregados a si elementos provenientes do sistema inquisitório, como vai suceder com o sistema processual norte-americano. Daí que a atenção para essa expressão, que já caiu em provas de primeira fase. Daí que a gestão da prova caracteriza sobremaneira o princípio unificador e assim o sistema adotado. Podemos dizer que o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho não nega em absoluto a existência de sistemas mistos. Ele somente discorda da metodologia para se classificar um sistema como misto. E discorda principalmente da naturalidade de muitos juristas de catalogarem o sistema processual penal brasileiro como um sistema misto, considerando natural a mera soma de elementos inerentes a cada sistema. Um sistema pode sim ser misto, mas quando vamos identificar o seu princípio unificador, isso servirá como uma espécie de reitor daquela persecução penal. Há, portanto, sistemas processuais penais mistos cujo princípio unificador será o princípio dispositivo, o princípio acusatório, enquanto que pode haver também sistemas processuais penais mistos cujo princípio unificador será um princípio inquisitório. E o que define a natureza do princípio, o professor Jacinto já colocou, é a gestão da prova. Se é o juiz que faz a gestão da prova, estamos diante de um princípio inquisitório, ainda que presente no contexto de um sistema processual penal misto. Se estamos diante de um sistema em que o juiz não é o gestor da prova, está numa posição mais equidistante das partes. Neste caso, ainda que tenhamos um sistema processual penal misto, o seu princípio unificador será um princípio dispositivo ou um princípio acusatório. Para encerrarmos este bloco, vejamos uma brevíssima nota histórica a respeito de uma história do surgimento dos sistemas processuais penais. Eu já disse anteriormente que, ao contrário do que talvez intuitivamente podemos imaginar, o sistema acusatório veio antes do sistema inquisitório. Na antiguidade grega e na antiguidade romana, nós contávamos, ou contava-se à época, com uma estrutura essencialmente acusatória, com uma natureza, vejam só, predominantemente privada da acusação e com um juiz que arbitra o conflito de forma equidistante das partes. Daí decorreram algumas características essenciais do sistema acusatório, como a carga acusatória da prova, a igualdade das partes, a publicidade e, vejam só, as origens da oralidade do julgamento, assim como o papel de espectador do juiz. Essa estrutura predominou até meados do século XII. Tivemos depois, com o advento da Inquisição, a partir de meados do século XII até o fim do século XVIII e início do século XIX, vejam,
a quantidade de tempo que predominou, toda essa engenhosidade capitaneada pela Igreja Católica, que construiu também, digamos, o seu próprio sistema processual penal. O sistema inquisitório surge no âmbito da Igreja Católica e, conforme ensina o professor Jacinto, excluídas as partes no processo inquisitório, o réu vira um pecador, logo detentor de uma verdade a ser extraída. Mais importante, aparentemente, que o próprio crime, torna-se ele objeto da investigação. Detentor da verdade, dela deve dar conta. Pois bem, tivemos na sequência deste sistema inquisitório, próprio da Inquisição, da Igreja Católica, com o Iluminismo e o surgimento do sistema misto. Eu trouxe um fragmento de novo do Ferraioli em que ele coloca o seguinte: a batalha cultural e política contra a irracionalidade e a arbitrariedade deste processo é um dos motivos que animaram o iluminismo reformador. Ou seja, surge como um paradigma do iluminismo a denúncia da tortura e, com isso, o redescobrimento do valor garantista da tradição acusatória, de modo que se retomou, na sequência do sistema inquisitório, o sistema acusatório com alguma das suas características originais. No entanto, pouquíssimo tempo depois, alguns anos depois deste contexto de reformas do iluminismo, ocorreu o advento do Código Napoleônico de 1808, criando o já estudado anteriormente sistema misto, ou sistema processual penal misto, que depois foi incorporado nas décadas seguintes e no século seguinte para a legislação de vários países da Europa, a exemplo do Código Rocco da Itália fascista de 1930, que serviu de principal inspiração para a formulação originária do nosso Código de Processo Penal de 1941. Eu vou encerrar este bloco aqui. No outro bloco, será o último bloco dessa nossa aula, nós veremos qual é, afinal de contas, o sistema processual penal adotado no Brasil e ainda veremos uma rápida discussão sobre a possibilidade ou impossibilidade de compatibilizarmos um sistema acusatório com alguma excepcional atividade probatória do juiz.